Se os porcos votassem, o homem que carrega a lata de lavagem sempre seria eleito, mesmo que ele tivesse abatido inúmeros porcos, porque o poder não é conquistado pela justiça ou pelo mérito, mas sim pela ilusão de que se está alimentando as necessidades básicas da pessoa. Porque a grande massa, na verdade, ela não escolhe com a cabeça, ela escolhe com o estômago. E o homem que traz alívio momentâneo e comida sempre será o herói, mesmo se durante este processo a liberdade dos indivíduos estiverem sendo drenadas. Pense um pouco sobre isso. Um grande abraço. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tá tudo na paz? Mais um vídeo aqui no canal Acorda Brasil com o Reinaldo. Eu quero chamar você agora para vir comigo e também agradecer aí pelos inscritos que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado, você que está dando essa força ao canal que está crescendo a cada dia. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre o pastor Cláudio Duarte. Claudinho, o Claudinho de Xerém. Você mora em Xerém, Cláudio, você mora em Xerém, tá? E você, Cláudio, foi infeliz na sua fala. Eu estava assistindo alguns vídeos seus que mandaram para mim, para colocar aqui no canal. Você está falando que foi IA que usaram para fazer aquilo ali. Não foi IA não, querido. Tá? Seja verdadeiro, seja franco. Você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, deixe seu like, seu joinha, tá bom? Acione aí o sininho e deixa aí os seus comentários também. Agora você vai ponderar comigo aqui o seguinte. Esse pastor é lá de Xerém. Eu sei onde ele reside, eu sei onde ele mora, tá? Eu já andei muito por Xerém, eu conheço a área toda. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, tá? O Cláudio Duarte, quando ele começou a pregar, eu vou lembrar a origem de você, Cláudio. Eu vou fazer uma retrospectiva aqui rápida. Você começou a pregar, você conta a sua história, que você era de uma igreja, tá? E essa igreja, você congregava nela. Eu não vou usar o nome aqui da religião que você era, não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, eu não vou sujar o nome dos irmãos que estão lá, que os irmãos não tem nada a ver com o que você falou. Nem o pastor da igreja que você congregou, nem ninguém de lá. O negócio é com você. Aqui é o canal Acorda Brasil. E você, segundo você conta, que você começou a pregar num galinheiro, tá? Para as galinhas. Agora vem você falar que quem recebe Bolsa Família, come lavagem de porco, são porcos. É isso mesmo que você falou? Você falou. Eu não estou falando, afirmando que foi você que falou, mas você falou aí na rede social. Você tem que ter respeito pelos projetos sociais, rapaz, porque você já foi ajudante de pedreiro, você já foi pedreiro, você trabalhava de pedreiro, você passava uma luta financeira, você mesmo conta. E agora você está com um pouquinho de dinheiro, que quem te deu isso aí foi o povo da igreja, foi os dizimistas, onde você vai pregar, que tem um cachê para você. Sua igreja é em Xerém, Cláudio. Já passei várias vezes em frente à sua igreja, tá? Você gosta de pregar muito na igreja do Priscila Malafaia, você é amigo de Malafaia. Eu não tenho nada contra a sua pessoa, mas seja um pouquinho mais humilde. Todo o país tem projetos sociais. O Bolsa Família tem ajudado pessoas a sair da linha da pobreza. Eu sei que tem muitas pessoas que realmente, aqueles que são sinceros não têm culpa, que abusa. Mas o presidente da República não tem culpa disso. Porque tem pessoas, Cláudio, que não tem sequer um prato de comida para comer, um arroz e um feijão, como aqui no Nordeste, como aqui no Grande Nordeste. Tem pessoas, Cláudio, que estão desempregados, que não conseguem pagar uma conta, que não conseguem comer uma comida decente. Aí o Lula, ele criou o pé de meia para criança estar no colégio, ajudar e ter uma renda para ajudar a sua família. E qual é a regra? Andar com cartão de vacina em dia, a mãe das crianças, não pode faltar aula. Você está entendendo? Tem uma regra. Agora, se tem alguma coisa errada por aí que estão fazendo, não é culpa do presidente não, rapaz. Porque você pensa que você é o quê? Milionário? Agora você estava num lugar aí comendo carne com pó de ouro em cima. Quem pagou aquela conta ali fomos nós, da igreja. Foi os dizimistas da igreja que pagou, que vocês vivem de dízimo. Vocês são tudo fariseus.
Porque os fariseus da época, o próprio Cristo pregou contra os fariseus. Mateus 23, 23. Dá o dízimo do hortelã, dá o dízimo do endro, do cominho, mas não fazem o que tem que fazer, negam a eficácia. A hipocrisia que vocês carregam dentro de vocês, vocês vão dar conta com Deus. Porque você só chegou onde você chegou, querido, porque alguém pagou o seu cachê. Não foi o pastor que está lá em cima daquele púlpito que pagou o seu cachê, não. Quem pagou foi os idosos da igreja, os aposentados, os pensionistas, os trabalhadores. E muitos que recebem o Bolsa Família dão dízimo na igreja, porque o pastor exige. E chama de ladrão aqueles que não dão dízimo na igreja. Que eu acho um absurdo isso. A pessoa tem que pagar uma taxa de 10% para congregar numa igreja, templo levantado por mão de homem. Ou você nunca leu Atos 17, 24, que fala que o próprio apóstolo Paulo fala, Deus não habita em templos levantados por homem. O próprio apóstolo Paulo descreve em Atos 17, 24, que Deus não habita em templos levantados por mãos humanas e não depende de nada de ninguém. Deus é muito mais para nos dar. Mas vocês criam uma regra dentro da igreja que tem que pagar a taxa do dízimo. Por que você não prega contra o dízimo? Que o dízimo não existe mais, está abolido da Bíblia. Vocês usam muito Malaquias para enganar o povo, o pobre. Agora vem falar do Bolsa Família, rapaz. Quem é você para falar de Bolsa Família? Porco é quem cobra para pregar. Porco, que segundo a imprensa você recebe uma nota. Não sou eu que estou falando, não. A imprensa que está falando. Tá? Muitos que falam que vocês só vão na igreja, eu não cobro, mas tem que dar um cachê para você, porque senão você não vai. Porque senão você vai para outra agenda. Você está entendendo? Eu acredito, é uma tese minha. Eu não estou afirmando que você faz isso. Mas eu acredito que por menos de 5 mil você não vai. E se você for, é um milagre. Agora eu falo uma coisa para você, Cláudio. Hoje você tem um bom carro, tem uma boa casa, né? Mas quem te deu isso aí? Quem te deu isso aí? Ah, não foi o governo. Foi sim. Foi, porque política está em todo lugar. Você só está onde está porque você tem politicagem na igreja. Aí não apoia o presidente que você quer, né? Que é o Bolsonaro, e você fica brabinho. O país é laico, cada um tem a sua opinião. Agora você falar de Bolsa Família, você criticar uma coisa que está matando a fome dos pobres. Quantas casas Lula já deu? Para quem não tem casa, quantas casas Lula já entregou? Que pessoas que nem sequer tinham uma geladeira. Tem vídeos aí na rede social, vários vídeos mostrando, tá comprando voto. Por que vocês não fizeram então em 4 anos, quando o Bolsonaro estava no comando? Por que vocês não fizeram? Por que você que é pastor não dá uma casa para alguém? Faz uma vaquinha na sua igreja aí, faz um mutirão e ajuda aquela pessoa que está desempregada, ajuda aquele irmão que está desempregado. Ah, mas eu não vou mostrar porque Jesus falou que não faça a mão esquerda saber o que faz a direita e vice-versa. Sabe o que vocês não mostram? Porque vocês pregam o amor, mas o amor de vocês é pelo dinheiro. É pela fama. Você está pensando que o diabo também não dá glória para ninguém, não, rapaz? Hã? Você está pensando que o diabo não dá glória para alguém também, não? Você está pensando que por trás de muita coisa Satanás também não está envolvido, não? Então abre o teu olho. E não vem falar aqui de projeto social, não. Quem é você para falar, rapaz, dos pobres, das pessoas necessitadas que estão com fome? Vai pedir perdão a Deus, porque Deus vai te cobrar. Ó, a Bíblia fala em Deuteronômio, no capítulo 14, versículo todo abaixo. Deus orienta Moisés, de 3 em 3 anos, você vai recolher os dízimos. E o dízimo não era dinheiro não, querido. O dízimo era alimento. Porque vai vir até você 3 classes de pobres, órfãos, viúvos e necessitados. Essas 3 classes vai bater na sua porta. Você vai ter que ajudar, Moisés. Se um deles dobrar o joelho, eu vou cobrar de você. Fica ligado, irmão, tá? Fica ligado porque líder de igreja não é só para pregar sobre casamento, para ensinar a mulher a correr atrás do homem com espingarda, não, irmão. Você prega por aí, bote, se veste de oncinha, pega a espingarda e vai atrás dela. E os bobos ficam tudo rindo. Já ganhou o teu cachê, né? Aí tem que fazer o povo rir. Não, esse é o melhor modo cachê de pregar, ser palhaço. Ah, para, irmão. Quem convence o homem é a palavra, não é palhaço, não. É se converter, rapaz. Não tem nada contra a sua pessoa, mas a sua posição tá errada. Não toca nos pobres, não, que Deus vai te pegar, cara. Cuidado, hein? Cuidado, porque pra você não voltar pra lama que você tava. Cuidado. Eu não tô te amaldiçoando, não. Cuidado, porque quem vai cobrar de você é Deus. Se um desses colocar o joelho no chão, quem vai cobrar de você vai ser Deus, querido. Tá? Não vai ser Lula, não vai ser Deus. Vamos assistir o que o Bolsa Família faz na vida das pessoas aqui no Brasil
E graças a Deus, Deus tem usado esse presidente para cuidar dos pobres de verdade. Embora eles odeiem Lula, porque Lula é do povo, Lula é de Deus. Deus abençoe, deixe o seu like, seu joinha. Se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Esse não é um programa de um presidente da República. Esse é um programa da sociedade brasileira. É o primeiro prato de sopa, é o primeiro prato de feijão, é o primeiro copo de leite, é o primeiro pão, é o primeiro pedaço de carne. Você tem que ter sentido aquilo, você tem que ter sentimento sobre aquilo. Você precisa ou ter vivido ou ter conhecido alguém que viveu aquilo. Porque a fome não dói, a fome ela vai corroendo você por dentro. Eu fui comer pão pela primeira vez. Eu tinha 7 anos de idade. 7 anos que eu fui comer pão pela primeira vez. É muito fácil fazer discurso, mas cuidar do pobre de verdade, você não cuida com a consciência da cabeça, é com o coração. Viva o Bolsa Família! Eu acreditava, mas quase que cegamente, que nós tínhamos condições de eliminar a fome nesse país. Nós fomos muito criticados por isso. Havia uma parte da sociedade brasileira que não compreendia por que fazer transferência de renda, dando uma ajuda mínima às pessoas, sabe, que estavam abaixo da linha da pobreza. Tinha muita gente que dizia que eu estava fortalecendo a vagabundagem nesse país, que ninguém queria mais trabalhar, porque todo mundo iria viver às custas do governo. Ou seja, era 100% inverdade e 100% de preconceito ao mesmo tempo. Quando o Bolsa Família foi anunciado, em 2003, lembro das muitas vezes que manhã foi à secretaria verificar se havíamos sido incluídos no programa. Eu havia voltar triste, pois só ela sabia a dor que era ver um filho pedir um caderno e não ter condições para dar. Lembro que fiz até pedido na fitinha do Senhor do Bonfim para que manhã recebesse o Bolsa Família. E guardo com carinho na memória o dia que ela chegou em casa com os olhos brilhando de alegria, trazendo a notícia que havíamos finalmente conseguido o benefício. Pela primeira vez na vida, manhã conquistou o direito de administrar uma renda. E foi a primeira vez que fomos a uma loja comprar material escolar. Pela primeira vez, podíamos comprar cadernos de capa dura e lápis de cor. E digo com muito orgulho que esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Na verdade, eu acho que nós somos muito abençoados. Nós sabemos que a educação salvou a nossa vida desde pequeno, porque minha mãe estava sem emprego, um momento muito difícil, e o Bolsa Família nos salvou, literalmente. Eu lembro que minha mãe, ela falou assim, um dia nós nos reunimos como criança, e ela nos chamou à noite para orarmos, porque não tinha mais comida. E ela falou, eu prefiro ficar sem comer, mas eu não aguento ver vocês sem comida. E nós oramos. E no outro dia, quando saiu a lista, né, das pessoas beneficiadas, minha mãe estava nesse primeiro grupo. E isso, aquele dia, aquele dinheiro salvou a nossa vida. E eu continuei estudando, porque eu sabia que a educação transformaria tudo e me daria tudo o que eu desejava. Eu acho que toda a educação ela tem seu mérito, mas eu sinto ainda um pouco mais de orgulho, sabe, gente? Porque eu vim do ensino público, eu vim do sistema de cotas, eu fui beneficiado pelo Bolsa Família. Então todas as políticas públicas passaram por mim. E eu falo que isso me toca muito, porque eu sou um exemplo de como as políticas de inclusão salvam vidas e dão oportunidades. Porque se eu não tivesse, gente, se eu não tivesse dinheiro para comer, eu não ia conseguir estudar. E hoje agradeço também ao programa Pé de Meia, que ajuda tantos jovens do ensino fundamental e médio, do ensino médio especificamente. Eu sou filho do Bolsa Família. E como a Ana Paula Renault bem pontuou, o Bolsa Família não serve para que as pessoas se acomodem, mas para que elas não vivam na extrema miséria. Eu tava no ensino médio quando a gente recebeu o Bolsa Família. E eu saí dele direto para a universidade. E por poder focar a minha mente, o meu tempo, a minha energia em estudar, eu ingressei 2 vezes na melhor universidade federal do Brasil. E ao contrário do que muita gente pensa, os meus pais não pararam de trabalhar para que eu recebesse o benefício. Mas o Bolsa Família nos trouxe segurança.
para que eu estivesse na escola, focado em estudar, me preparar para o vestibular e mudar de realidade. Quando a gente está em um lugar de privilégio, faz parte de 1% da população mais rica e cria suposições sobre quem é o pobre, onde ele está, é fácil falar. É fácil achar que o pobre não trabalha, que o filho do pobre está por aí e que ninguém está preocupado no futuro porque tem alguém pagando as nossas contas. Será mesmo que R$600 muda tanto assim a vida de uma pessoa para que ela não precise mais trabalhar? Quando eu olho para minha adolescência e para minha vida atual, eu percebo que muita coisa mudou. Mas uma não. A minha família, desde aquela época até hoje, nunca parou de trabalhar. Porque não trabalhar nunca foi uma opção. Eu acho curioso que muita gente que demoniza as políticas públicas está mais perto de precisar delas do que ao contrário. O pobre sempre trabalhou e vai continuar trabalhando. E quem pode hoje escolher parar de trabalhar e viver sua vida de uma forma tranquila não é o pobre. E vocês sabem muito bem quem é. Eu sou Davis Picaz, filho de escola pública, universidade pública, e cresci vendo os meus pais trabalhando em tudo que dava, em tudo que se podia, para que eu não precisasse abrir mão dos meus estudos, da educação. E se hoje eu tô aqui, sentado na sala da minha casa própria, aos 24 anos, é porque eu consegui quebrar alguns ciclos. E muitos desses ciclos a gente só quebra com auxílio de políticas públicas. E aqui ficam os meus mais sinceros agradecimentos a quem acredita em políticas públicas, ao Bolsa Família, que apoiou a minha trajetória e vai seguir apoiando a trajetória de milhões de brasileiros e brasileiras. Muito obrigado.